Meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Zélia e nesse canal eu falo de Deus, como avivar cada vez mais a sua fé em Deus. E o tema de hoje eu quero falar sobre processo, o caminho para você chegar a ter o seu milagre, o seu objetivo. Eu vou ler uma passagem para vocês que fica lá no livro de Gênesis. Vou ler só um versículo só, que fica no livro de Gênesis, no capítulo 37, versículo 4, que diz assim: Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podia falar pacificamente. Gente, essa história é de José. Aqui é os irmãos de José, eles tinham muitos ciúmes de José, porque José era o filho da velhice, ele foi gerado na velhice, então ele era muito querido por Jacó, era o filho amado, então os outros irmãos tinham muito ciúmes dele, muita inveja também. Gente, o José, ele teve um processo na vida dele, um processo muito longo e um processo dolorido. José sofreu muito por causa das invejas dos irmãos. Além do José ser o filho mais amado, o filho da sua velhice, e ele ainda ganhou uma túnica do seu pai. E aí foi quando começou, os irmãos começaram a odiar ele ainda mais por causa disso. Gente, e José, ele trabalhava no pasto, né? Ele trabalhava no pasto cuidando das ovelhas. Ele era muito próximo do pai e o pai ensinava muito para ele. Tanto que ele aprendeu a ler e escrever através dos ensinamentos do seu pai, Jacó. Ele era muito próximo de Jacó, porque era o caçula, né? Ele era o filho da velhice, então ele ficava agarrado no pai o tempo todo. Então, eles despertavam muitos ciúmes e muita inveja dos seus irmãos. Gente, José teve um sonho e contou, para seus irmãos. Ele tinha um coração muito bom. E ele contava para os seus irmãos, os seus sonhos. Ele contava não por maldade, que ele queria se exibir, mas ele contava porque ele queria compartilhar. Só, gente, que isso deixava os irmãos dele muito furiosos. Ele teve outro sonho. Aí esse sonho ele contou para o pai dele e para os irmãos. O pai dele ficou bravo também. Ele deu uma bronca no José. Porque o pai dele temia, que os irmãos já estavam muito furiosos, estavam com muita raiva de José. Então o pai de José, ele deu uma bronca no José. Então, gente, os irmãos de José, foram para o pasto. Então o pai de José pediu para que José fosse atrás dos irmãos, para fiscalizar, ver se estava tudo bem, E José foi, José foi para o campo, atrás dos irmãos. Então, quando eles avistaram José de longe, aí eles já começaram a conspirar contra José, falar mal de José. Eles estavam planejando, a morte de José. Tava conspirando, planejando tudo, para acabar com José, para matar José. Olha só o ponto que chegou a inveja, gente. O próprio irmão deles, eles queriam matar, tudo isso por causa de inveja. Aí, gente, um dizia, para o outro, lá vem o tal sonhador. E o José chega todo feliz, gente, todo feliz, cumprimentando os irmãos. Mal ele sabia, que estava planejando a morte dele, É muito triste isso, Muito triste, os irmãos, querer fazer isso com José. Muito triste. Mas, gente, a gente vê as histórias na Bíblia, Tanta coisa que aconteceu lá no passado, Tanta tragédia, de inveja, de coisas que lá no tempo, lá no Velho Testamento já existia isso, Já existia inveja, já existia, gente, tanta perseguição. Você vê a história, da Bíblia lá atrás, que Caim matou Abel, Caim matou Abel por causa de inveja, de ciúmes, porque Deus rejeitou a oferta dele e aceitou a oferta de Abel. E então, por causa disso,
Caim matou Abel. Então a gente vê cada coisa triste, né, gente? Até lá na Bíblia, né, no começo de tudo, né, já acontecia isso, né, assassinato, né, tragédias, né, na família. Nós temos que pegar com Deus, só nos resta pegar com Deus, porque esse mundo tá muita coisa ruim acontecendo, muita coisa ruim, gente, muita tragédia, muita coisa ruim, né, muito triste o que acontece. Então, gente, José, né, quando ele acabou de chegar ali no pasto, né, aí pronto, planejou, né, matar ele. Os irmãos pegaram ele, gente, né, arrancaram a túnica dele. A túnica era uma das coisas que provocavam muito os irmãos, que os irmãos ficavam com muita inveja quando via José com aquela túnica. Então, a túnica, eles já arrancaram a túnica dele, cegos, né, cegos pela inveja, pelo ódio. Pegaram José, jogaram dentro da cisterna. E depois eles pegaram José e venderam para o Egito como escravo. Aí eles pegaram a túnica de José e sujaram de sangue de animal, levou para casa e mostrou para o pai. Falou que o José tinha morrido, tinha sido devorado por uma fera, né, e mostrou a túnica suja de sangue. E o pai de José acreditou. Ele acreditou que José tinha morrido, né? Tinha sido morto por uma fera. Ai, gente, muito triste, né? A maldade da pessoa. Olha a maldade dos irmãos, né? Olha a maldade, gente, que fizeram com José por causa de inveja, de ciúmes. Então, gente, José passou por um processo, gente, quando ele foi vendido para o Egito, ele passou por um processo muito doloroso, um processo, gente, de muita humilhação, né? Um processo de muita humilhação, de calúnia, porque depois que ele foi vendido como escravo para o Egito, o Potifar comprou José para trabalhar na casa dele. Só que José era muito inteligente, porque José, gente, ele, né, Deus já separou ele, né, desde, né, Deus já tinha escolhido ele era escolhido de Deus. Então, gente, onde José colocava a mão, prosperava. Ele sabia ler e escrever, e Potifar colocou ele para administrar sua casa, porque José era muito inteligente. José era usado por Deus. Só, gente, que ele foi caluniado pela esposa de Potifar. E o Potifar levou José para a prisão, né? Ele foi acusado injustamente, né? Injustamente ele foi acusado, né? E aí Potifar ficou muito bravo, né? E levou José para a prisão. Aí, gente, na cadeia, né? Aquela sujeira, aquela desorganização, né? José, ele se incomodou com aquilo e ele começou, né? Começou a organizar tudo, começou a limpar tudo, a cadeia. Aí José foi promovido lá na prisão, né, de carcereiro, né, porque ele cuidava muito bem do presídio lá onde ele estava. Ele cuidava muito bem, então ele foi promovido e ele começou a administrar lá também. Ou seja, ele aprendeu a administrar na casa de Potifar, que era na casa rica. Ele aprendeu a administrar no muito e também ele aprendeu a administrar no pouco, que era no presídio. No presídio não tem muito recurso. Ele era aonde ele colocava a mão, prosperava. Quando você é abençoado por Deus, quando você é escolhido de Deus e você está seguindo o processo, né, que Deus te colocou, então onde você colocar a mão, você vai prosperar, vai dar certo. Aonde você colocar a mão. Então, gente, José, nesse processo todo, né, de José ser vendido como escravo, né, dele ficar aquele período na prisão, tudo isso foram 13 anos, gente, 13 anos de processo, né? Então, gente, o processo dói. Gente, o processo é doloroso, mas é necessário. É necessário você passar, porque você tem que passar por muitas etapas no processo. E é no processo que você aprende.
No processo você aprende muita coisa. Para você chegar lá no seu milagre, para você chegar no seu propósito, né? Você tem que passar no processo. E o processo é doloroso, o processo machuca, o processo dói. No processo que você vai aprender a ser forte. O processo é um treinamento, você é treinado ali no processo para quando você chegar no seu propósito, para quando você chegar aonde Deus vai te colocar. Pode desistir no meio do processo. Você tem que ir até o fim. Você não pode desistir. Já pensou se José desistisse, né? No meio do processo, o nome dele não ia estar na história. Ele nem ia estar na história, nem ia lembrar dele, nem ia saber quem é José, se ele tivesse desistido no meio do processo. Tá vendo? É importante você ir até o final. Você tem que chegar até o final, você tem que vencer, né? Tem que passar pelo processo e vencer. Gente, e só vive o propósito quem suporta o processo, quem passa pelo processo. E José, quando ele saiu da prisão, ele foi direto ser governador. Porque se Deus tem um chamado para a sua vida, né? E ele te chamou, ele te escolheu, ele te separou. Gente, pode ter certeza que vão se levantar contra você. Pode ter certeza que você vai sofrer perseguição e você tem que suportar. Porque se você não suportar o processo, né, você não vai viver o seu propósito. Você não vai viver. Então você tem que aguentar. Você tem que suportar. Você não pode desistir. O que Deus tem preparado para você, né, você não vai acreditar. Você não vai acreditar quando acontecer. Quando acontecer, aqueles que te tacaram pedra, aqueles que fizeram você de tudo para você parar, para você desistir, não vão acreditar quando o milagre chegar na sua vida, né? Então, gente, fique firme, não desista. Não desista, não abaixa a cabeça. Não abaixa, porque José, ele não abaixou a cabeça, ele se ergueu a cabeça e seguiu em frente. José, ele não deixou se abalar, não. José confiava em Deus. José, ele não entendia o que estava acontecendo, mas ele sabia que Deus tinha um plano na vida dele. José sonhou, gente, ele viu, pensou. Se José soubesse o que ia acontecer com ele, se José soubesse que ele ia passar por tudo aquele sofrimento, se José soubesse que ele ia passar por todo aquele sofrimento, você acha que ele teria aceitado passar, né, para chegar até o seu propósito? Acha que ele ia aceitar? Gente, às vezes você desiste. Se você souber o caminho, né, que você vai ter que passar para você chegar até o seu milagre, qual o risco de você desistir? Por isso que Deus não te mostra. Ele só mostra o seu propósito, mas ele não revela o seu processo, né, o que você vai passar para chegar até lá. Você só tem que confiar em Deus. Você tem que ter certeza, né, que Deus é com você, que Ele tá ali em todo momento te sustentando, né, te guiando, direcionando. Então, gente, confia em Deus que vai dar tudo certo. José tinha o dom de interpretar sonhos. E Faraó, ele queria alguém para interpretar os sonhos dele e ele não conseguiu ninguém. E o copeiro que já tinha sido preso, né, que o José disse para ele, para lembrar dele, né? E o copeiro esqueceu de José, né? Esqueceu. Um dia o faraó precisava de alguém para interpretar os sonhos dele. E esse copeiro, ele lembrou de José, que José tinha pedido para ele para lembrar dele, né? E o copeiro tinha esquecido, mas aí o copeiro, ele se lembrou que José já tinha interpretado o sonho do copeiro. Então o copeiro, ele se lembrou de José e falou para Faraó que José interpretava sonhos, que ele tinha o dom de interpretar sonhos. E aí foi quando o Faraó pediu para buscar José na cadeia. E aí José saiu da cadeia e foi para a casa de Faraó. E chegando lá, José interpretou os sonhos do Faraó, né? E o Faraó teve a certeza que José era a pessoa certa para administrar, né, o Egito, segundo do Faraó, né? Depois do Faraó, era José que mandava em todo o Egito. Teve a seca, né? Como José interpretou o sonho, né? Que ia ter fome no Egito. E aí teve fome no Egito e os irmãos de José apareceu no Egito, né? Para, né, comprar comida e aí encontrou o José. Só que eles não reconheceram José e os José reconheceram eles, gente. Acho que José se vingou dos irmãos por ter vendido ele como escravo? Não, porque o propósito de José era maior que isso.
José não queria se vingar dos seus irmãos, porque José entendeu, ele sabia que era um propósito de Deus. Quando os irmãos de José descobriram, né, que José era o irmão que eles tinham vendido, né, como escravo, eles ficaram assustados, ficaram com medo para sentar na cadeira que o José sentou, né, na cadeira de governador. Ele passou pelo deserto de cabeça erguida. Então não abaixa a cabeça, passa o deserto de cabeça erguida. Gente, os covardes não aguentam não, viu? Os covardes não aguentam atravessar o deserto. Só os corajosos, né? Só os corajosos, gente. Porque, gente, o tempo todo José estava trabalhando. Para você ver, ele não parou de trabalhar nem na prisão, nem quando foi preso, José parou de trabalhar. José era muito especial, José trabalhava. E porque, gente, assim, Deus, ele chama quem tá trabalhando, né? Não adianta você falar, ai, eu tenho dons de Deus, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e você ficar sem fazer nada, né? Ficar parada esperando acontecer. Não, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Deus não chama preguiçoso, não, gente. Deus não chama preguiçosos, não. Deus chama aqueles que estão trabalhando. Então, todo mundo que é chamado tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa, não tá parado, não. Porque Deus só chama aqueles que estão trabalhando. Por isso que é muito importante, né? A gente tá sempre trabalhando. O processo é dolorido. O processo é dolorido, mas vale a pena. Valeu a pena para José. Valeu a pena, viu? Todo o sofrimento, tudo aquilo que ele passou, valeu a pena para chegar onde José chegou, né? Numa posição de destaque, né? Deus honrou José. Então José era o escolhido, né? Deus já tinha um propósito na vida dele. Deus já sabia onde José ia chegar. Deus já sabia tudo, né? Onde que José ia estar, onde que ele ia chegar. Valeu a pena todo aquele sofrimento que ele passou, toda aquela vergonha, calúnia, tudo que ele passou valeu a pena para chegar onde ele chegou. Gente, olha só, José, ele tinha 17 anos quando foi vendido para o Egito. Ele passou 13 anos no processo. Ele foi ser governador quando ele estava fazendo 30 anos. E viveu até os 110 anos. Olha que interessante. José viveu até os 110 anos. Olha só como valeu a pena, né? Valeu a pena todo o processo para ele chegar no propósito, porque o propósito durou mais. Né, o propósito durou mais. Às vezes você fala assim, mas eu não sei qual que é o meu chamado, o meu propósito, eu não sei. Gente, o seu propósito é aquele que arde no seu coração, aquilo que você tem vontade de fazer, né? Aquilo que você sente vontade de fazer, aquilo que arde o seu coração, coisa que você faz até de graça, é aquilo que é o seu propósito, né? Aquilo que você faz, você precisa, né? Você precisa receber, você tem seus compromissos, precisa receber seu salário, mas você gosta tanto de fazer aquilo que você faria até de graça. Então isso é o propósito na sua vida. Não adianta você querer acelerar o processo, não adianta você pular etapas do seu processo, não adianta. Você não pode, tudo é no tempo de Deus, você tem que seguir certinho o tempo de Deus, porque uma benção, se você adiantar uma benção, ela não chegar na hora certa, ela pode se tornar maldição na sua vida. Então, por isso que é importante você seguir tudo certinho, passo a passo certinho. Você fazer conforme a vontade de Deus, né? O tempo de Deus. Você não pode acelerar nada, né? Não pode pular etapa, tem que ser tudo no tempo de Deus. Né? Depois que acabou, gente, todo o processo, né? Aí foi a vez dele, né, cumprir o propósito dele, né, reencontrou o pai, né, o pai dele se mudou para o Egito, toda a família se mudou para o Egito, o pai dele, então ele reencontrou o pai que achava que ele tinha morrido, então foi uma benção, não foi uma felicidade só no fim da vida do José, foi uma felicidade só, né, para José e para o seu pai e para a sua família toda, né, porque seus irmãos, eles se arrependeram, né, do que eles fizeram, né, com José. Eles se arrependeram, né, eles pediram perdão. Então, gente, José perdoou, porque, gente, José, ele já tinha perdoado já faz tempo, né? Faz tempo que ele tinha perdoado os irmãos dele. Ele não guardava mágoa dos irmãos, não. Tudo que eles fizeram com ele, mas José não tinha mágoa. José, ele era muito de Deus. José, ele tinha um coração puro. José tinha um coração puro, né? Coração temente a Deus. Então, ele não guardava mágoa nem ódio dos seus irmãos. E ele sabia, né, que era todo um processo de Deus, que ele precisava estar ali
né, no Egito, ele precisava ir para lá, que foi Deus que mandou ele ir. Ele até, né, disse para os irmãos, né, questionou, né, referente a ter vendido ele, tudo. José, ele disse para os irmãos que ele tinha que ir adiante deles, né, que ele tinha que ir adiante deles. Imagina só, gente, se José não tivesse, né, ali, não tivesse cumprido o processo, não tivesse chegado no seu propósito, olha só, né, como que ia salvar o Egito, né? Ia todo morrer de fome, né? Se não fosse o escolhido de Deus, se não fosse o José, o escolhido de Deus, né, para salvar aquele povo todo ali da seca, da fome, né? Então, gente, José foi usado por Deus, né, para poder, né, ajudar aquele povo todo. Então, gente, muitas vezes, né, o propósito, né, tem muita gente que o propósito é cuidar bem da sua casa, né? Às vezes o propósito é cuidar bem dos filhos, encaminhar os filhos, né, na vida, né? Muitas vezes o seu propósito é na sua empresa mesmo, cuidar ali da sua empresa, cuidar dos seus funcionários, né? Às vezes o seu propósito, né, é ali fazer a sua tarefa naquela empresa, né, cumprir certinho a sua função, porque você ama tá ali, você ama fazer o seu trabalho, pode ser o seu propósito aquele ali. Então, gente, o propósito é aquilo que você sente no coração, que arde o seu coração, que você ama fazer, né? Então, isso é o seu propósito, né, seu propósito de vida. Gente, eu não sei o que você tá passando, mas só sei de uma coisa, que o processo, ele dói, ele machuca, mas ele tem o fim. Ele tem começo e tem meio e tem fim. Você vai vencer, pode ter certeza. Pode ter certeza, se Deus te escolheu, se Deus te chamou, se Ele te deu uma missão, pode ter certeza que você vai atravessar esse deserto de cabeça erguida e você vai conseguir, você vai vencer. Você vai ver como você vai vencer. E quando você vencer, vai ser igual José. Você vai tomar posse do seu milagre. Você vai ser muito feliz com o que Deus preparou para a sua vida. Hoje você pode estar sofrendo com algum problema na sua vida. Não sei qual o problema que você está passando hoje, mas Deus está vendo, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o milagre que você precisa, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe, né, o que você está querendo hoje, Ele sabe o milagre que você precisa hoje, Deus sabe de todas as coisas, gente, Ele sabe que você precisa, que você tá, às vezes, né, é um problema financeiro que você tá passando, às vezes é um problema no casamento, né, uma crise no casamento, às vezes a sua saúde frágil, você tá com algum problema de saúde, às vezes é uma depressão, né, que você tá com depressão. Não sei qual que é o seu problema, mas Deus sabe, Ele tá vendo e Ele tá cuidando de você. Pode ter certeza que Ele não vai te desamparar, né? Ele vai cuidar de você. Então, tudo que você for fazer, se tá na direção de Deus, se você coloca, né, Deus na frente, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, gente. Pode ter certeza, porque Deus, Ele não falha. Deus, Ele nunca falha, Ele não falha. Então, o que Ele prometeu, Ele garante. Ele vai cumprir, Ele cumpre na sua vida, pode ter certeza. Você não precisa temer a nada, você não precisa ter medo de nada, você não precisa temer a inveja, a perseguição, porque se você está com Deus e Deus te prometeu, Ele te chamou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir na sua vida. Não desista, siga em frente, porque você vai chegar lá e você vai tomar posse da sua vitória, do seu milagre. Amém, meus amores? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, compartilhem, dê um like aí, um joinha, para que essa mensagem ela possa ir mais longe, abençoar mais pessoas. Você vai estar ajudando a evangelizar. Não paga nada, gente. É só clicar aí, né, no joinha, né, curtir a mensagem. Tá bom, meus amores? Eu quero fazer uma oração por vocês. Se vocês puderem, feche os olhos um instantinho. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, eu entro, meu Pai, na Tua santa presença em oração, apresentando, meu Pai, essas pessoas, meu Pai, que está assistindo essa mensagem. Senhor, eu peço o Senhor, vai ao encontro delas, Pai.
Meu Deus, vai tocando, meu Pai, na vida espiritual, na vida sentimental, na saúde, meu Pai, na vida financeira. Meu Deus, essa pessoa, meu Pai, que se encontra angustiada, meu Pai, triste, que o Senhor venha fortalecer ela, venha tirar do coração toda tristeza, meu Pai, toda angústia, Senhor. Às vezes é um problema, meu Pai, com o filho, às vezes é um problema com o marido, meu Pai, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar um milagre que essa pessoa precisa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, abençoa todos, meu Pai. Meu Deus, vai tocando, meu Pai, em cada vida, em cada pessoa, Pai. Vai abençoando, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, abre portas de emprego, Senhor, na vida dessa pessoa que está em busca, Senhor. Meu Deus, abençoa, Pai, causas na justiça, Pai. Meu Deus, abençoa todas as áreas, meu Pai, na vida dessa pessoa, Pai. Que ela possa, meu Pai, ter paz, que ela possa se sentir, meu Pai, a Tua presença na vida dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego, meu Deus, a todos nas Tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus amores. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos.